A paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos ao canal Missão a Verdade Liberta. Agora, será que existem argumentos bíblicos para defender a doutrina da reencarnação? Se você começou a assistir esse vídeo e se identifica como cristão para as pessoas e até entende dentro de si mesmo que você é um cristão, mas você crê na doutrina da reencarnação e entende existir base bíblica ou argumento para então crer dessa forma, vamos comigo até o final desse vídeo analisar esse tema. Mas por outro lado, se você crê na doutrina da reencarnação e não se identifica como cristão por fazer parte de algum outro tipo de crença religiosa, como nós sabemos que o hinduísmo, o budismo, o jainismo, pelo que eu vi, que é uma religião originada da Índia, crê na reencarnação. Porém, é o espiritismo, alguns kardecistas, que vão fletar com as escrituras sagradas a fim de usar textos bíblicos e querer defender a reencarnação. Vamos então tentar entender o que é a reencarnação segundo o próprio espiritismo, que defende essa doutrina e usa a Bíblia como base em muitos dos seus argumentos. Eu vou ler aqui no meu computador o significado de reencarnação dentro de um próprio site espírita, o site oficial do espiritismo. Não vou citar aqui para não dar ibope, mas vou aqui ler o que diz nesse site. O site diz aqui que reencarnação é o processo pelo qual o espírito, estruturando um corpo físico, retorna periodicamente ao polissistema material. Esse processo tem como objetivo ao propiciar vivência de conhecimentos, auxiliar o espírito reencarnante a evoluir. Ou seja, essa reencarnação é um processo que no fim das contas vai gerar uma espécie de evolução para o encarnante, para o espírito encarnante, ok? Aí aqui nesse site também vai dizer assim, que a evolução não está necessariamente vinculada ao tempo de vida material, mas à intensidade com que ela é vivida. A quantidade de experiências e o aproveitamento que é feito delas é fundamental para o crescimento do espírito, não importando se as experiências estão sendo vivenciadas no polissistema material ou espiritual. Ou seja, esse espírito, segundo eles, pode evoluir estando ele encarnado ou não. Pode ter segundo o espiritismo, o espírito pode estar vagando, pode estar entre nós, ou pode estar em uma esfera espiritual, independente do ponto que ele esteja ali vivendo ou existindo, ele está em processo de evolução. Essa é a ideia deles. Então não importa se está num polissistema material ou espiritual, ele está evoluindo de mesmo modo. Continuando aqui a leitura. É de ressaltar que, entre uma encarnação a outra, o espírito continua trabalhando, continua aprendendo e continua evoluindo, de modo que ele não reencarna no mesmo estágio em que desencarnou. Então existe um processo de evolução, porém esse espírito continua sempre ativo, sempre aprendendo, sempre evoluindo, porém ele não necessariamente após a morte reencarna em outro corpo, em outro bebê ali que está prestes a nascer. Então normalmente a pessoa morre, esse espírito vai ficar no mundo espiritual, na esfera espiritual, como espírito trabalhando, evoluindo, não necessariamente imediatamente vai reencarnar, mas pode ser que tenha um período de tempo para isso. A doutrina espírita trabalha atualmente com a hipótese de que o processo reencarnatório envolve os conceitos de missão, provação, expiação e karma. Ou seja, essa crença entende que um único espírito
vive ciclos de nascimento e renascimento e morte através de passagens por diversas vidas, é o que dá para entender. E esses renascimentos e essas mortes vão fazer com que ele evolua até alcançar uma espécie de perfeição, depois de totalmente purificado, e assim atingir um plano superior, provavelmente numa esfera espiritual. Então, a motivação, além da missão que esse espírito tem, ele está ali sendo provado, além de estar vivendo a sua expiação, a sua purificação, ou seja, ele está ganhando o perdão dos seus erros, pagando pelos seus próprios pecados, porque a ideia de karma é essa, segundo até essa é uma ideia budista e hinduísta, que a karma afirma que qualquer ação do homem, seja boa ou seja má, ela gera uma reação, ela gera uma consequência na vida presente de encarnações passadas. Ou seja, se tem uma pessoa aqui que nasce com alguma deficiência física, alguma deficiência mental, ou nasce num contexto totalmente complicado, totalmente difícil, essa pessoa está pagando por erros cometidos em outras vidas. É isso que dá para entender aqui, não sou eu que estou dizendo. Essa é a ideia de karma de quem crê na reencarnação. Então eu sou mal nessa vida, imagine, eu sou muito mal nessa vida, pratico as maiores atrocidades, e quando eu for para outra vida, eu vou pagar por isso. Ou seja, eu vou nascer num contexto com algum problema, com alguma dificuldade. Aí então isso quer dizer que para eles, quando você olha para uma pessoa doente, uma pessoa deficiente, com uma pessoa com problemas em contextos familiares, que viveu abusos, que viveu coisas difíceis, então quer dizer que ela está pagando por erros que ela mesma cometeu na outra vida. Essa é a ideia. Muito complicada isso. É o que dá realmente para entender nessa questão da crença da reencarnação. Então é até ela pagar os seus pecados, ela vai passando de vida por vida, ela vai se purificando, ela vai evoluindo até atingir um nível de excelência. O mais engraçado é que a gente tem assim a percepção que o mundo vai de mal a pior. O mais engraçado é que a gente tem a percepção de que as pessoas estão cada vez mais malvadas. Essa é a percepção que dá quando a gente olha para o contexto do mundo como um todo, com tantos problemas, com tantos egoísmos, com tanta criminalidade. Isso eu acho que não está funcionando muito bem não, né? Porque de vez as pessoas estarem evoluindo de vida para vida, depois agora de quase 7 milhões de habitantes, muita gente deveria ter reencarnado, né? E ter sido nesta geração já pessoas melhores, parece que estão piorando. Eu acho que esse negócio não está funcionando muito bem não. Então nós estamos em um contexto em que a gente não enxerga a melhora e que se enxerga a piora. Mas enfim, isso se eu estou falando como reflexão para você que crê na reencarnação. Como eu não creio, então eu não entendo dessa forma. Agora, então a pergunta deste vídeo é: existem argumentos bíblicos para defender a reencarnação? A resposta é muito simples: é não. Não. A palavra reencarnação nem sequer aparece nas escrituras. Então, se você for procurar pesquisar a palavra reencarnação na Bíblia, você não vai encontrar. E aí muitos vão usar de argumentos para defender esse assunto na Bíblia. Eu, quando pesquisava sobre o assunto, eu há muito tempo pesquiso sobre seitas e heresias, e enfim, eu ainda vou trazer muitos vídeos sobre diversas heresias de diversas seitas. Só preciso um pouco mais de tempo para organizar a respeito disso. Preciso me organizar meu tempo, porque preciso trabalhar, viver, pagar as contas e tudo mais. Mas, como nós temos um objetivo, uma missão de anunciar a verdade do Evangelho, independente qual seja a heresia, é trazer aqui e apresentar
as bases bíblicas a fim de mostrar a verdade para as pessoas que aqui chegarem. Então, vamos lá. Ao pesquisar esse tema, eu encontrei uma página na internet onde tudo indica que era um espírita. Ele fez lá, usou diversos textos bíblicos para então defender a reencarnação. Ele pegou texto isolado de um lado, texto isolado do outro, tudo fora do seu contexto e juntou tudo num estudo só, para então defender uma ideia. Eu não vou aqui ler nem para dar ibope, mas se percebia ao ler aquele estudo que estava suando para defender aquele tema, defender isso. Gente, as escrituras sagradas não defendem a reencarnação. Não adianta, se você quiser usar como base qualquer outro escrito de qualquer outra crença, tudo bem, mas não use como base a Bíblia, porque não faz sentido. E se você se identifica como cristão e se respeita a Bíblia, ou você opta por crer nela, pelo que ela diz dentro de um contexto, ou você opta por não crer. Mas a Bíblia não defende reencarnação. Se você quiser defender esse tema, não use a Bíblia. Agora, eu vou aqui citar alguns textos de que muitos usam para defender a ideia de reencarnação da Bíblia. Nós sabemos que aqueles que creem na reencarnação entendem que a identidade que se mantém do indivíduo que reencarnou é a última que ele viveu. Por exemplo, eu sou aqui o Adriano. Se eu morrer agora, até então, se eu não reencarnar em outro corpo, eu continuo sendo Adriano, em uma outra vida. Então, se no passado eu fui o rei Salomão, não conta mais. O que conta é a minha identidade como Adriano. Os meus processos de regressão, segundo eles, eu posso até identificar quem eu fui na outra vida. Porém, o que conta é a minha última identidade. Então, se hoje nessa vida eu sou Adriano e morro, até então, até que eu reencarne, é a minha última identidade, é a identidade de Adriano. Essa é a crença daqueles que acreditam na reencarnação, essa forma que eles entendem. Então, dito isso, eles vão dizer que João Batista foi a reencarnação de Elias. Eles vão dizer que João Batista foi a reencarnação de Elias por conta de uma profecia que existe no Antigo Testamento que fala da aparição de Elias. Então, a profecia do Antigo Testamento apontava para um Elias que havia de vir, para então abrir o caminho para o Messias que iria se manifestar e se revelar para o mundo e, naquela época, para os judeus. Então, essa era com base numa profecia. Então, o próprio Senhor Jesus, logo no princípio do seu ministério, ao se referir a João Batista, porque Jesus é o Messias, naquele contexto estava cumprindo essa profecia, Jesus aponta para João Batista e fala: João Batista é o Elias. Isso não quer dizer que Jesus disse que João Batista era a reencarnação de Elias. Mas Jesus quis dizer neste momento que João Batista era o cumprimento dessa profecia. Em nenhum momento Jesus falou: este é o Elias que reencarnou no João Batista. Em nenhum momento Jesus disse isso. Jesus disse que ele era o Elias, o cumprimento da profecia que se referia que Elias havia de vir. Ou seja, essa profecia estava cumprida, porque João Batista era a pessoa que iria assumir o papel para abrir o caminho para então assim chegar ao Messias, que era o próprio Senhor Jesus. Agora, nem tampouco João Batista pode ser a reencarnação de Elias, até mesmo porque Elias não morreu. Elias não morreu. Por isso que eu falo, vocês têm que usar o texto bíblico com base em contexto. Elias foi elevado ao céu, foi transladado, foi arrebatado, foi levado vivo aos céus. Elias não provou a morte.
Assim como entendemos que Enoque também não provou a morte, assim como entendemos que quando Jesus voltar a arrebatar a igreja, muitos não provarão da morte. Em certo momento até o próprio João Batista negou: eu não sou Elias, eu não sou nenhuma espécie de reencarnação de Elias. E justamente os judeus acreditavam que Elias iria voltar justamente porque ele não morreu, porque ele foi transladado. Então não é por motivos de reencarnação, de trocas de corpo. Aí também temos lá o famoso momento da transfiguração de Jesus, em que o Senhor Jesus revela a sua glória e diante da sua glória aparecem as faces tanto de Moisés quanto de Elias. E claramente a Bíblia trata desse assunto como uma visão, isso era uma visão. Eu tenho um vídeo no canal que eu falo sobre isso, depois vocês podem assistir. Então, diante dessa visão, ali os que estavam próximo de Jesus e viram essa manifestação, essa revelação, essa transfiguração, viram Moisés e Elias. Agora vamos parar para pensar. Se João Batista é a reencarnação de Elias e segundo os que creem na reencarnação, a identidade que fica é do último corpo em que você passou, ou a última pessoa que você assumiu para viver, essa pessoa era João Batista, ou seja, João Batista já havia morrido na transfiguração, então quem deveria aparecer ali era Moisés e João Batista. Por que então apareceu Elias? Então, isso mostra, isso desconstrói essa defesa daqueles que creem na reencarnação com base na Bíblia e ao defender que João Batista era a reencarnação de Elias. Então, mais uma vez, recapitulando, Elias não morreu, logo não poderia reencarnar. Outra questão, o próprio João Batista declara não ser Elias. No Monte da Transfiguração, se João Batista fosse a reencarnação de Elias, logo quem deveria aparecer no Monte da Transfiguração era João Batista e não Elias. Esse é um dos textos que vocês usam para defender a reencarnação. Outra questão é sobre o diálogo de Jesus com Nicodemos, um dos mestres da lei, uma pessoa muito importante no contexto religioso da época. E apesar daquele religioso conhecer tudo de Bíblia, tudo das Escrituras, que na época era o Antigo Testamento, ele não entendeu nada sobre os planos de Deus, sobre os projetos de Deus, sobre o cumprimento das Escrituras, sobre o sentido das Escrituras e da mensagem, dos propósitos de Deus. E aí Jesus, em diálogo com ele, falando sobre salvação, sobre eternidade, Jesus fala: ô Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Você precisa nascer de novo. Ele até questiona Jesus, né? Como a gente vai voltar ao ventre da mãe e nascer novamente? Jesus está falando, não é nada disso que eu estou querendo dizer, eu não estou falando na esfera física, e muito menos na esfera de outra vida. Eu estou falando de você interiormente viver uma transformação, uma mudança, e a partir de então ter uma nova vida. Jesus está falando, eu não estou falando de você nascer de novo fisicamente, mas espiritualmente, interiormente. Você ser uma nova pessoa, com uma nova mentalidade, com uma nova percepção do Evangelho, de Deus, da vida, das boas novas, que era ali o que Jesus estava trazendo, a notícia das boas novas, do Evangelho, o cumprimento das Escrituras, o Messias estava ali. E Jesus fala, quando você não está entendendo nada, você está perto de entender, mas você não está entendendo nada. Então Jesus fala, você precisa nascer de novo. Aquele que não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o contexto nós sabemos que é sobre crer na pessoa do Senhor Jesus para nós obtermos a vida eterna, para nós termos novas direções, novos preceitos de vida, novas condutas de vida, nova mentalidade para a nossa vida. Então nascer de novo significa isso. Nascer espiritualmente, nascer interiormente, ser uma nova pessoa, uma nova criatura em luta contra o pecado, em luta contra o nosso próprio eu. Então,
aquele discurso não em nenhum momento defende a reencarnação. Agora, um texto que eu estava lendo, e eu nunca vi ninguém falar a respeito disso, que é para a gente refletir, está lá no Evangelho de Mateus, no verso 11. Jesus, o Evangelho de Mateus, é da boca de Jesus. Verso 11 diz assim: digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Jesus falou que muitos vão vir do Oriente e do Ocidente e lá no céu vão sentar com Abraão, Isaque e Jacó. Vamos refletir um pouco. Primeiro, o contexto desse texto, Jesus estava exaltando a fé de um romano, de um centurião, cujo não era da comunidade judaica, não era daqueles que estudavam a Bíblia. E Jesus estava exaltando a fé deles porque ele, sendo um romano, entendeu Jesus, entendeu o poder de Jesus, entendeu a missão de Jesus. Jesus falou: eu vou aqui ressaltar a sua fé diante desses e vou dizer mais, que pessoas do mundo inteiro, do Oriente ao Ocidente, um dia vão sentar no reino do céu com Abraão, com Isaque e com Jacó. O que esse texto me mostra diante da doutrina da reencarnação? Que Abraão, mesmo tendo vivido séculos antes de Cristo, Isaque, Jacó, ambos tendo vivido séculos, mais de milênios antes de Cristo, eles continuam sendo Abraão, Isaque e Jacó. A identidade deles nunca foram outras. Eles nunca pularam de vida em vida, porque senão Jesus ia falar: você vai se sentar junto com fulano, ciclano, com Joãozinho e Pedrinho, que um foi Abraão em outra vida, e em outra foi fulano, em outra ciclano, e hoje você vai sentar com Pedrinho no reino porque eles já reencarnaram. Mas não, Abraão continua sendo Abraão até hoje. Isaque e Jacó continuam sendo, porque eles são únicos, eles são únicos. Por que a gente tem, por exemplo, impressão digital? Hoje até os telefones, quando você vai abrir, você pode pôr a sua digital, porque ninguém no mundo tem uma digital parecida. Hoje até os detalhes do nosso olho, eu não sei falar cientificamente, mas há características que para nós sermos identificados, seja com a leitura do nosso olho, ou eu trabalho com Uber, às vezes para identificar a minha identidade, ele faz leitura facial. Nossa, que incrível, eu sou o único, não existe ninguém igual a mim. Em outras vidas e nem em outras futuras e nem em outras passadas houve ou haverá alguém igual a mim com a minha digital. Eu sou único e sempre serei Adriano, inclusive na eternidade. Eu posso até, conforme Apocalipse fala, que eu vou ter um novo nome, mas isso não quer dizer que eu vou ser uma nova pessoa no sentido de ter uma nova vida, de um novo corpo. Tanto que a Bíblia não fala de reencarnação, porque ela só fala o tempo todo de ressurreição. Então, ainda que eu receba um novo nome na eternidade, mas serei ressurreto no meu próprio corpo, ainda que vire pó, ainda que vire cinza. Então, na eternidade, a promessa das Escrituras, desde o Antigo Testamento até o Apocalipse, desde a vida de Jesus, na sua própria ressurreição e aquilo que lhe oferece como plano de redenção, é justamente que nós temos a possibilidade de obter vida eterna e salvação ressurgindo no nosso próprio corpo. Nós ressuscitaremos para a vida eterna. E veja bem, justamente por isso que aquele que está doente, que está acamado, ou que vive uma vida difícil, que nasceu com algum problema físico, ele não está pagando por nada que ele praticou de errado na outra vida. Não.
Infelizmente, nossa carne é fraca porque nós temos uma doença genética chamada pecado. E esse pecado gera uma série de problemas que nos tornam fracos e, consequentemente, mortais. Então, nós somos mortais, nós somos doentes, sujeito a gripe, sujeito a doença, sujeito a morrer atropelado, sujeito a quebrar uma perna, um braço, sujeito às coisas ruins da vida, porque nós somos frágeis. Podemos receber coisas boas, podemos receber coisas ruins, mas o fim de todos nós tem um limite que se chama morte. E a partir de então, conforme a própria Bíblia fala, que após a morte segue-se o juízo. E para que você tenha calma, a tranquilidade da sua eternidade, você só pode ter a certeza da sua salvação, do seu perdão, da purificação dos seus erros, é recebendo Jesus na sua vida. Porque se existe um sofrimento que paga por erros que eu pratiquei, é o sofrimento de Cristo. Então, se eu pratico maldade a vida toda, para que eu seja salvo, não será eu mesmo sofrer nem nesta vida e nem qualquer outra, e nem milhões de vidas que irá pagar as maldades que eu pratiquei. A única forma de eu viver a expiação dos meus pecados é recebendo Jesus na minha vida, que o seu sacrifício, o seu sangue derramado, ele paga os meus pecados. Porque só dessa forma eu consigo obter a vida eterna. Então, somente quando recebo Jesus na minha vida, que então eu passo a ter um novo nascimento, uma nova vida, eu passo a ser uma nova criatura, eu passo a ser filho de Deus. Porque a única forma de eu obter perdão de pecados é receber Jesus na minha vida, crendo que a cruz foi para purificar o meu pecado e que o seu sofrimento foi para pagar os erros que eu pratiquei, que pratico, que ainda vou praticar. Porém, quando entendemos isso, quando entendemos o Evangelho, o propósito da cruz, nós passamos a crer na palavra de Deus, nas Escrituras. Então nós procuramos ser pessoas melhores. Então, não é com a prática das boas obras, com um processo evolutivo que eu vou alcançar a perfeição. Não, mas por entender que Jesus fez por mim, é tão perfeito, eu vou praticar boas coisas em gratidão ao que Ele me fez. E sou grato ao Senhor Jesus pela salvação e pela eternidade. Então, Jesus morre no meu lugar, Ele sofre por mim e depois Ele ressuscita o próprio corpo para me oferecer proposta de ressurreição, de salvação e de eternidade. Porém eu, Adriano, sempre serei Adriano, seja aqui nessa terra, seja na eternidade. Pode ser até com um novo nome, mas eu sempre serei eu sempre serei eu. Vou ter um corpo transformado, lavado do pecado, limpo da corrupção, limpo da mortalidade. Não vamos ter motivos mais para chorar nem para sofrer, porque tudo foi restaurado, tudo será feito novo. Mas para isso você precisa crer em Jesus através da palavra de Deus, através como a Bíblia ensina. Você não tem que colocar a sua verdade na Bíblia, mas ao contrário, você tem que tirar a Bíblia, aquilo que se deve crer, como você deve crer. Você tem que tirar da Bíblia aquilo que é a verdade. E a palavra de Deus, ela é a verdade. E ela é a verdade como um todo e não de forma pinçada, isolada e fora do contexto. Eu espero que vocês reflitam sobre essa mensagem e que Jesus venha abençoar a cada um de vocês e venha fazer florescer no coração de vocês um desejo de pesquisar sobre Jesus, sobre a palavra de Deus, a fim de entender qual é o propósito de Deus para a sua vida. Pense nisso. Deus te abençoe.